Pessoal, agora faremos a correção da semana 2 do PET 2 do primeiro ano do ensino médio. Leia com atenção e responda, conectando e instalando. Então, tem todas as instruções aqui. Observe a fonte e responda que tipo de texto é este. O texto é um manual de instruções, vocês deveriam ter lido, ok? Pelas características que o texto apresenta, pode-se dizer que ele é injuntivo, ele não é narrativo e ele não é descritivo. O texto injuntivo ou instrucional é pautado na explicação e no método para concretização de uma ação. Ele indica o procedimento para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, bula de remédio, manual de instruções, editais e propagandas. Então, como aqui é um manual de instruções para conectar e instalar um jogo do PS4, na sua televisão, ele é um texto injuntivo. Quais são os principais adjetivos deste tipo de texto, objetivos deste tipo de texto? Então, o objetivo é instruir o leitor. Eles não só fornecem uma informação, como também orientam e guiam a conduta daquele que está lendo. Para os fins que este texto se propõe, as informações não verbais, imagens, ajudam a compreender as informações verbais? Justifique sua resposta. Então, olha só, estes desenhos, eles ajudam ou não, tá? Eles fazem diferença ou não no texto? Sim, então, através das imagens, eles fazem sim, eles ajudam a compreender as informações. Através das imagens, é possível verificar que o texto é um manual de instruções e deduzir as instruções a serem seguidas. Então, onde você deve plugar, onde você deve instalar. Muitos textos permitem ao leitor ter diferentes interpretações ao lê-lo. O texto lido também dá ao leitor essa liberdade? Por quê? Não. Por ser um manual de instruções, o leitor deve seguir as instruções à risca para que consiga chegar ao objetivo pretendido. 6. Quem é o autor deste texto e quem são seus prováveis leitores? Então, o autor é o site da PlayStation. Já, os leitores, e o texto é destinado aos praticantes de jogos eletrônicos, no caso PS4. Bom, considerando a oração Connect your PS4 system to your TV, em qual tempo verbal está conjugado o verbo to connect? Então, ele está no imperativo. Acredito que vocês tenham visto o vídeo falando sobre o que é o imperativo, como é que forma o imperativo. Então, connect your PS4 system to your TV inicia-se com o verbo connect. Ele dá uma instrução. Então, quando nós temos o início, de uma frase com verbo, e dando uma instrução, uma ordem, é um imperativo, tá? Está no imperativo. Então, justifique a sua escolha. Usamos o imperativo para expressar uma ordem, um pedido, dar instruções e até mesmo para aconselhar alguém. No caso do texto acima, além dos verbos estarem no infinitivo, o que é verbo no infinitivo? É a forma como a gente acha eles no dicionário, eles não estão conjugados, tá? Eles expressam um comando e para isso usamos o tempo imperativo. Então, se começar com um verbo, dando uma ordem, fazer um pedido, nós sabemos que está no modo imperativo. Copie do texto outras orações cujos verbos estão conjugados nesse mesmo tempo verbal. Make all connections before plugging the AC power cord. Então, faça todas as conexões. Faça. Então, tá dando uma instrução. Attach the vertical stand. Então, attach the vertical stand. Então, você vai colocar lá o suporte na vertical, ok? Você vai juntar
com o suporte vertical. Em quais situações este tempo verbal deve ser usado? Então, ele é usado para dar uma ordem, uma sugestão, um conselho ou uma instrução para que uma determinada ação aconteça. Podemos usar o imperativo para lermos uma receita de bolo, um manual de instruções, darmos um comando, etc. Então, por exemplo, quando a mãe de vocês fala para vocês limparem um quarto, quando ela fala assim, limpe o quarto, está no imperativo. Quando eu digo, faça as atividades, então, está no imperativo. Eu estou dando um comando. Inicie, então, com o verbo. Escreva as orações do exercício 2 na forma negativa. Pessoal, para fazer a negativa do imperativo, vocês vão colocar a palavrinha don't antes do verbo. Então, make all connections. Vocês vão colocar don't make all connections. Attach. Vocês vão colocar a palavrinha don't attach, ok? Bom, continuando, vocês tinham este texto, né? Playing a downloaded game. Então, para vocês jogarem um jogo que vocês vão baixar o jogo, né? Aí, aqui embaixo, vocês têm assim, as palavras do mundo digital estão presentes em vários contextos. Vamos listar algumas palavras e expressões em inglês encontradas no texto que são utilizadas no mundo dos computadores, smartphones e na internet, né? Da internet. Escreva o significado delas, tentando entendê-las a partir de seus contextos. Play, então é jogar. Download, baixar. Store, loja. Free trial version, versão de teste gratuita. Free to play, grátis para jogar. Data, dados. Background, segundo plano. Buy, comprar. Purchase, compra. Add, acrescentar. Checkout, então caixa, verificação de saída, ou seja, quando você faz um checkout, você vai para cá, por exemplo, para caixa de compras, né? E você vai fazer um checkout, por exemplo, num hotel, que não é o caso, você faz o checkout para mostrar que você está saindo do hotel, né? Start, iniciar, começar. Account, conta. Steps, passos. Buttons, botões. Content, conteúdo. Customer, cliente. View, visão. Screen, tela. Delete, deletar. Library, biblioteca. USB, Universal Serial Bus, então é a porta universal de dispositivo. Porta universal, né? Storage Device, dispositivo de armazenamento. E Available, disponível. Então, responda de acordo com o texto. Quais são as possíveis maneiras de se jogar usando o PS4? Você joga um jogo baixado da mesma maneira que joga em disco. É possível começar a jogar antes que o jogo inteiro seja baixado completamente. Os dados restantes serão baixados em segundo plano enquanto você joga o seu jogo. Quais são os passos para jogar jogos no PS4? Selecione, então, primeiro você vai selecionar o PlayStation Store, a loja do PlayStation, na área de conteúdo. 2. Você vai selecionar o conteúdo que deseja baixar e em seguida selecione adicionar ao carrinho. 3. Selecione avançar para checkout e em seguida selecione confirmar compra. Você deve adicionar fundos à sua carteira para comprar conteúdo. Para detalhes, consulte informações da conta. 4. Você vai selecionar Download All. Os jogos que você baixa são exibidos na área de conteúdo. Quando aparecer Start, você pode iniciar o jogo. E 3. Então, olha só, continuando o exercício 3, esses foram então os passos, né, para você baixar, para você jogar um jogo baixado. E para você baixar o jogo, né? E no exercício 3, em qual tempo verbal está conjugado o verbo to select na oração? Select PlayStation Store from the content area. Então, ele também está no imperativo, percebam. Começa com o verbo, né? E está dando uma instrução. Selecione a loja do Play Store na área de conteúdo. Então, o uso do imperativo na oração acima se dá pelo fato da oração expressar um comando, visto que dá uma instrução.
E o fato da frase iniciar por um verbo, na sua forma do infinitivo sem o to, o que é forma do infinitivo sem o to? Se você vai encontrar, se você olhar um verbo no dicionário, você vai ver o to na frente, né, desses verbos. Ou assim, o verbo, vírgula, to. Isso quer dizer que, por exemplo, to start, né, que o start é o verbo começar. É o verbo que não está conjugado, começar. Olha só esse verbo, começar. Eu começar? Não, eu começo. Então, se você, na hora de você conjugar, você tem que tirar esse to. Então, a mesma coisa no imperativo. Olha só. Quando eu digo selecione, né? Não é para eu falar selecionar. Então, não posso ter o to aqui. Então, select, né, o verbo sem a palavrinha to no início. É outra característica do modo imperativo. Bom, continuando o 4. Escreva a oração analisada no exercício anterior na forma negativa. Então, a frase era select PlayStation Store. Então, você vai colocar a palavrinha don't antes de select. Então, fica don't select. Play Store... from PlayStation Store from the content area. 5. Copie mais duas orações do texto cujos verbos estão conjugados no mesmo tempo verbal identificado na questão 3. Então, select the content you want to download. Então, você vai selecionar o conteúdo que você quer baixar. Select proceed to checkout and then select confirm purchase. Então, selecione seguir para o checkout e então confirmar a compra. São as duas, então, são duas orações que estão no imperativo no textinho. About you, sobre você. Então, você vai responder estas questões em português. Do you prefer to practice sports or to play games? Você prefere, então, praticar esportes ou jogar jogos? Eu prefiro praticar esportes, no meu caso. 2. What sports do you like and you don't like? Quais esportes você gosta e quais esportes você não gosta? 3. Do you spend too much time watching sports on TV or playing games? Você passa muito tempo assistindo TV, né, esportes na TV, ou jogando jogos? 4. When do you watch sports or play games? Every day or only on the weekends? Quando, então, você assiste esportes ou joga esses jogos todos os dias ou apenas aos fins de semana?